boa noite a todos, boa noite a todos os companheiros que estão assistindo a essa transmissão, a essa palestra da noite de hoje, que é do nosso IELAR, Meimei, de Rio Preto, e nós vamos contar também com a retransmissão do canal YouTube da Rede Luz Espírita e também o CEFA, Centro Espírita Francisco de Assis, que vai retransmitir pela sua fanpage do Facebook. Eu vou logo de início aqui fazer a nossa prece de abertura, para em seguida apresentar o nosso convidado da noite de hoje. Convido a todos para fecharmos por um instante os nossos olhos e vamos fazer uma prece a Deus. Vamos rogar ao Senhor que nos abençoe, que nos ilumine a todos nessa noite, para que possamos ter um encontro bastante positivo, bastante produtivo, que possa ser de muito aprendizado para todos nós. Com a permissão de Deus, que os bons espíritos possam estar com todos nós, para que nós estejamos de mente aberta, de coração receptivo, prontos para o conhecimento que vamos receber. Portanto, em nome de Deus, damos por iniciado o nosso encontro da noite de hoje. Agora eu vou trazer aqui a nossa tela, o nosso querido Dr. Sérgio Thyssen, que já está conosco aqui na tela. Dr. Sérgio, boa noite, seja bem-vindo, então, aqui junto a nós. É um prazer recebê-lo, uma alegria muito grande, uma honra que o senhor esteja conosco nessa noite. Eu vou falar rapidinho aqui algumas palavras acerca do Dr. Sérgio. Vou procurar ser bem breve aqui para logo passar a palavra a ele, que é isso que nos interessa nessa noite, ouvi-lo. O Dr. Sérgio Thyssen é estudioso da fronteira entre medicina e espiritualidade. Já esteve em 34 países divulgando o espiritismo. Seu pai, Francisco Thyssen, foi presidente da FEB, todos nós sabemos disso. O próprio Dr. Sérgio foi membro efetivo do Conselho Superior e Fiscal da FEB por 24 anos. Essa é uma breve apresentação, é lógico que se a gente for falar do Dr. Sérgio, a gente ficaria muito mais tempo. Eu só peço a todos, então, para se inscrever no nosso canal, acionar ali o sininho para receber as notificações e que nós consigamos, então, nessa noite, todos nós, estarmos receptivos. Damos a todos as boas-vindas, que Deus nos ilumine, e a partir de agora, Dr. Sérgio, a palavra é sua. Seja bem-vindo mais uma vez, muito obrigado. Muito obrigado, Dejair. É uma alegria poder, nesta noite de quinta-feira, estar com todos os amigos de São José do Rio Preto e região, que nós tenhamos, então, a oportunidade de tratarmos sobre este tema, que é um tema que importa, vamos dizer assim, para o mundo inteiro e para nós que somos espíritas, de um modo talvez especial. Agradeço imensamente o convite e espero que possamos considerar questões que sejam úteis para todos nós. Eu gostaria de lembrar que essa é uma temática, amigos, que comportaria todo um seminário de um fim de semana. Mas nós vamos aproveitar, claro, e vamos ver algumas questões neste tempo que nós temos, tá bom? Numa outra oportunidade, poderemos desdobrá-lo, poderemos, quem sabe, até abrir para perguntas, questionamentos e assim por diante. Eu queria dizer, não é, que a nossa ideia é de trabalharmos uma visão médica e espírita sobre o tema da depressão. Eu digo uma e não a visão, porque essa é a visão que nós temos hoje, não é? Estudando tanto as questões médicas como
as questões de base espiritista e que tem a ver com as nossas tarefas na casa espírita, procurando ajudar os pacientes com depressão que chegam nela através do atendimento, do acolhimento fraterno. Daqui a 10, 20 anos, muitas coisas poderão ter mudado para melhor, né? Então é melhor nós chamarmos uma visão. E, ao largo do tempo, sendo necessário, algumas mudanças nós vamos valorizar. Compreenderam? Então, reparem, hoje em dia é impossível nós lidarmos com os nossos pacientes com depressão sem incluirmos uma visão e uma prática, inclusive, que tem a ver com os ensinamentos espíritas, como vamos ver daqui a pouco. Então, eu vou passar, se vocês me permitem, slides. Não vou aprofundar em cada um, que é para que eu possa ver inúmeras questões no tempo que nós dispomos hoje, está bem? Então, aqui o nosso título, Uma Visão Médica e Espírita da Depressão. Então, quando eu coloco assim, abordagem espírita das doenças mentais, é porque os pacientes com todos os diagnósticos em psiquiatria chegam ao centro espírita, né? Em diversos locais, cidades, estados do Brasil e também nos centros espíritas de diversas nações do planeta. Então, eu coloco assim, epidemia de doenças mentais, né? Então, o que acontece? A depressão é um problema de saúde pública em todos os países da Terra. Todos. O que isso significa? Um número muito grande de casos em todas as nações, por isso que eu poderia dizer que é uma pandemia do problema nosso, que é a depressão, examinado agora. Eu também lembro que inúmeras outras doenças mentais estão crescendo no mundo inteiro. Então, por exemplo, há estudos no Reino Unido, no Brasil, em Cuba, que ao longo do ano de 2020, já o primeiro ano da pandemia pelo novo coronavírus, o número de casos de pessoas com depressão dobrou. E aqui nós temos mais um problema. É que o doente com depressão, existe depressão leve, moderada e grave. Os doentes com depressão mais avançada, eles perdem a capacidade de se cuidarem. Então, se eles têm diabetes, hipertensão arterial, se eles têm outros problemas de saúde, esses problemas que nós chamamos de comorbidades, eles vão ter uma evolução pior porque o paciente é deprimido. Então, é importante lembrar isso, porque não há saúde clínica não havendo saúde mental. E uma outra ideia para nós é a ideia mais delicada ainda, que é a relação entre a depressão e o suicídio. Tanto é que, em estatísticas, 2/3 dos casos de suicídio, os pacientes eram pacientes deprimidos, medicados, porque já tinham o diagnóstico ou não. Então, a depressão também traz essa outra dificuldade, não é? Que é um problema muito sério em todos os países do mundo, que é o suicídio. Então, é uma epidemia com reflexos a outros aspectos também. Então, eu coloco assim, a incidência e a prevalência das doenças mentais está aumentando no mundo todo. E esse slide, ele é um slide de antes da pandemia, de tal maneira que as suas causas pela medicina convencional ainda não estão claramente estabelecidas, apesar dos recentes avanços da moderna psiquiatria. Mas aqui vale a pena algo interessante.
a ideia de que se sabe que os neurotransmissores cerebrais, ocitocina, dopamina, serotonina e outras substâncias pequenas, mas que são muito importantes nas sinapses entre os neurônios no sistema nervoso central, tudo isso está escasso na depressão. Então, há uma contrapartida orgânica, mas mesmo se reconhecendo isto, né, muitos creem que a causa é esta, mas ninguém sabe por quê que os neurotransmissores estão escassos. Daí o uso dos antidepressivos, que aumentam novamente a neuroquímica cerebral, e há uma tendência de melhora clínica, mas não de cura. Por quê? Porque a depressão é uma doença do espírito. É doença? É. É doença do espírito e no espírito deve ser tratada. Então, vamos ficar com esta ideia, vamos refletindo juntos a respeito disto. Então, reparem, com a pandemia, então, agora mais recentemente, o problema é muito mais sério. Se já era antes. Muito bem. Quando nós olhamos para esta figura, meus amigos, abordagem espírita das doenças mentais, de um modo geral, vocês estão vendo a cor azul? A cor azul é a depressão. As outras cores, o vermelho, por exemplo, são os distúrbios de ansiedade. Aliás, vou deixar uma informação com vocês. O Brasil é o primeiro país do mundo, são 200 países, em relação ao número de pacientes com ansiedade, nós chamamos transtornos de ansiedade, o Brasil é o campeão em número de casos. De tal maneira que a ansiedade tem várias consequências muito negativas na vida do indivíduo, da família, e também tem a ver com a questão do suicídio, e de violência, e de uma série de outras questões. Em outras tonalidades estão outros diagnósticos, mas essa lista, se eu vou olhar a linha vertical, o que eu vejo? Todas as regiões do planeta Terra. Então, eu tenho América Central, América do Norte, Latinoamérica, Europa Oriental, Europa Ocidental. E o que eu vejo? O drama da doença mental no mundo inteiro e, em azul, o número muito grande de casos em todas as regiões. Pode ser que eu tenha, e tenho, por exemplo, no leste europeu, no Japão, eu também tenho, então, um número percentual ainda maior, mas é um problema do mundo inteiro, como está nesta pesquisa de uma das melhores revistas médicas do mundo, que é uma revista do Reino Unido, de Londres, que é o The Lancet. Quando eu olho para cá, meus amigos, aqui é uma outra questão, que eu gosto de deixar aqui, talvez seja um tema para nós abordarmos numa outra oportunidade. Aqui é o problema do autismo. Há 20 anos atrás, nem se ouvia falar em autismo. Naquela época, nós tínhamos um caso de autismo para cada criança, na verdade, um caso de autismo para 20 mil crianças nascidas vivas. Ou seja, era um caso ou outro. Pois bem, hoje nós temos um caso de autismo para cada 59 crianças nascidas normais. Nos Estados Unidos, isso numa medida recente no CDC, que é o Centro de Controle de Doenças em Atlanta, na Geórgia. Quando esse slide foi feito, era 1 para 68. Agora já é 1 para 59. E essa curva, que é uma curva exponencial, é o aumento do número de pesquisas e do número de casos de crianças com autismo no mundo. Ou seja,
o nosso mundo vem adoecendo, mas também de um problema muito delicado e desafiador, que é o TEA, transtorno do espectro do autismo. Quando eu olho agora, é o mesmo artigo do The Lancet. O que eu vejo? Vocês estão vendo uma montanha azul? Esta montanha é a da depressão, ou seja, desde tenra idade até a terceira idade, você vê um número muito grande de pacientes com depressão. De tal maneira que as outras doenças mentais, naquela estatística, elas têm uma expressão ainda importante, mas muito menor do que a expressão do problema da depressão no Brasil e no mundo. Ou seja, trabalhar esse tema é importante para o planeta, é importante para o movimento espírita, é importante para a medicina, é importante para a sociedade. Aqui, quando nós olhamos, a ideia qual é? Homens e mulheres, a questão de gênero. Em azul um pouco mais escuro são homens. Azul mais claro à direita são mulheres. Então, há um equilíbrio. Quando eu olho a figura, há uma simetria, com uma certa tendência para as mulheres, mas há um relativo equilíbrio. Muito bem. Aqui, a ideia não apenas da depressão, mas a ideia das doenças mentais. Essa é uma outra edição da revista, nos dando a ideia, não há saúde sem saúde mental. De tal maneira que, quando eu olho aqui, eu vejo em roxo, em lilás à direita, o drama da depressão, em meio de todo um leque de doenças no mundo. Então, em azul um pouco mais escuro, as doenças cardiovasculares. E aqui eu tenho doenças de todo tipo, excluindo as doenças infecciosas. E à direita, num azul quase cinza, eu tenho as doenças da neurologia, neuropsiquiátricas. E aí eu vejo que entre todas elas, a depressão em lilás é a mais importante, estatisticamente, numericamente. Quando eu vou adiante, vamos considerar algo já entrando nas questões espirituais. A abordagem farmacológica da depressão, visando a neuroquímica cerebral, é muito bom. Salva vidas, melhora sintomas, diminui sofrimento. Então, está indicado para os doentes com depressão, ainda mais se eles não tiveram uma abordagem espírita para buscarmos as causas. Então, esse é o paradigma materialista da psiquiatria. É um exemplo de paradigma materialista, que é o quê? A abordagem de usar antidepressivo para todo mundo. Então, na depressão ainda temos mais uma questão. Se eu penso nos deprimidos do mundo inteiro, eu tenho uma curva gaussiana, ou seja, num extremo, eu tenho muita gente que tem depressão e não tem o diagnóstico de depressão. É uma depressão que não vai ao médico, que o médico pensa em outra coisa e o diagnóstico de depressão não é feito. E um doente com depressão leve de hoje é a depressão moderada de amanhã. Moderada de amanhã é a severa de depois de amanhã. Então, o que eu espero? Eu espero a doença progredindo sem o tratamento farmacológico, ela vai agravando. E no limite está o suicídio. Não que todos os doentes vão lidar com a ideação suicida, mas ela é muito frequente. Por outro lado, no outro extremo da gaussiana, nós temos pessoas que não têm depressão e colegas médicos fazem um diagnóstico equivocado, num atendimento muito rápido, de pouca qualidade da consulta médica, de uma relação médico-paciente, vamos dizer assim, imprópria, né? E aí o que acontece?
os colegas vão medicando com antidepressivo e a pessoa não tinha depressão. Mas no meio são os doentes com diagnóstico correto e tomando a medicação. Então, agora, a gente lembra também que quando é uma psiquiatria convencional, acadêmica, comum, os resultados são insatisfatórios no tratamento. E por quê? Porque a medicina, como é comum para tudo, trata os efeitos e não as causas. Tratando os efeitos, é uma medicina sintomática. É uma medicina para diminuir consequências e que não está voltada para a cura. Então, precisamos de uma mudança de paradigma. É um paradigma espiritualista. E eu diria, bem mais adiante do paradigma espiritualista, é o paradigma espírita. A ideia de mente, corpo, espírito e matéria. Então, a matéria, né, é consequência das questões espirituais, da alma imortal. Então, nós precisamos continuar cuidando do corpo, claro, mas nós temos que buscar as origens, porque senão as doenças, os pacientes, os doentes terão depressão pela vida inteira. Por quê? Vai suspender a medicação 5 anos depois, por exemplo, porque o paciente pediu, porque um familiar solicitou. E aí o que acontece? Retira a medicação, volta tudo de novo. Muitas vezes até com um quadro clínico ainda mais grave. Então eu lembro com esta figura que nós encarnados temos corpo físico, perispírito e alma. E a ideia qual é? Nós podemos continuar fazendo uma medicina para o corpo, mas nós não podemos mais desprezar quem de verdade nós somos. Nós não somos corpos que temos almas. Nós somos o oposto. Somos espíritos encarnados, portanto, somos almas, e o corpo é uma vestimenta transitória que sofre as consequências da história de cada espírito, de cada alma. Daí tantas doenças, porque a nossa história ela é muito conflituosa. É uma história de milhares e milhares de anos. Guerras por todo lado. Temos 6.000 anos de história escrita da humanidade, nunca tivemos 100 anos de paz. Daí as consequências do diabetes, da hipertensão, do câncer, das síndromes convulsivas, dos retardos mentais, do autismo e da depressão. Por isso que o Espiritismo é o consolador prometido por Jesus, para que nós pudéssemos iluminar todos os aspectos da vida humana, do conhecimento, da ciência, para que nós, em conhecendo reencarnação, influência dos espíritos, leis de causa e efeito, mediunidade e por assim adiante, nós pudéssemos ver uma medicina diferente dentro de um paradigma espírita. Então, vale a pena, eu tinha comentado, toda doença mental é doença do espírito e no espírito deve ser tratada. Enquanto a nossa psiquiatria não chegar a isto, como vamos ver daqui a pouco, de uma maneira muito clara, né? Enquanto isso tudo não for dominante junto aos colegas da área da saúde mental do mundo inteiro, nós vamos ficar fazendo uma medicina de efeitos e, portanto, uma medicina muito superficial. E dentre todas as áreas da medicina, a psiquiatria é a que mais vai se beneficiar desse tipo de conhecimento, que o Espiritismo faculta à ciência médica. Somos almas ou espíritos, somos seres espirituais vivendo
uma experiência humana. E não poderíamos ver como que o contrário. Aqui a ideia da neuroquímica, aqui uma sinapse, é uma ligação entre dois neurônios. E aí vocês veem umas figuras pequenininhas, são moléculas dos neurotransmissores. E tudo depende na vida humana dessas conexões. E isso está em falta em áreas cerebrais que envolvem o humor, que envolvem pensamentos, sentimentos, que são áreas do sistema límbico, são áreas corticais e subcorticais, da cabeça, do cérebro, do encéfalo de todos os seres humanos. Aliás, desencarnados também, porque o perispírito tem tudo isso. No seu componente astral, essa é uma outra temática. O estudo do perispírito como uma chave para uma nova medicina. Aqui é uma ideia de que, no caso da cabecinha das crianças com autismo, se eu fazia ressonância de pouca acuidade há anos atrás, eu não encontrava nada de alterado. Por isso era um mistério. Hoje, nós temos alterações perceptíveis de vários níveis que nós podemos um dia examinar no tema do autismo, do TEA. Mas a ideia qual é? A ideia de que, mesmo havendo alterações estruturais muito discretas, isto é consequência dos dramas espirituais. Porque o espiritual é que está na raiz de tudo. Por quê? Porque doença é consequência das questões morais, espirituais e da história pregressa de cada um de nós. Muito bem, seguindo adiante, eu gostaria de lembrar, agora entrando na atividade do Centro Espírita, a bem dos doentes, de um modo geral, mas agora nos moldes dos doentes com depressão, mas eu poderia incluir para todas as doenças mentais, a principal ferramenta é a reunião mediúnica de desobsessão. Nos moldes que o grupo mediúnico das mais diversas instituições no mundo puderem ter se capacitado para entrarem de um modo apropriado nas questões dos dramas pessoais de cada paciente. Porque os níveis de abordagem são diferentes. Existem reuniões mediúnicas em que o grupo encarnado, o grupo desencarnado, tem um certo tempo de familiaridade com essas questões, mas tem outros que já trabalham há mais tempo, que pesquisam. E nós, por exemplo, para termos um diferencial, nós não abrimos uma reunião mediúnica com vários nomes num caderno para serem assistidos. Então, cada reunião vai ter a condição de receber entidades que podem estar ligadas a quaisquer pacientes daquela lista de casos. Nós não trabalhamos assim. Há muitos anos, décadas, eu diria, nós trabalhamos caso a caso, numa personalização, individualização do tratamento mediúnico. Então, eu digo, olha, agora nós vamos abrir o caso da paciente com o nome tal, cujo endereço tal, e que se encontra medicada por uma depressão acentuada, já tendo tentado suicídio 2 vezes. E aí nós vamos, a partir de agora, naquela reunião mediúnica, nós vamos abrir somente aquele caso. Então, tudo que os médiuns com evidência perceberem, tudo aquilo de entidades relacionadas àquele momento tem a ver com o caso daquela senhora. Terminada
a abordagem para aquele caso, meia hora depois, ou o tempo que fosse necessário, menos ou mais do que isto, nós fechamos o caso, é como costumamos comentar, e em seguida já vamos ver uma outra questão, que também é uma questão de sofrimento, também é uma questão habitualmente médica. E vamos usar a experiência do grupo, né? A base doutrinária espírita, lembrando de Allan Kardec, quando ele se referia às reuniões mediúnicas sérias. E aí nós vamos depois observando como é que era o quadro clínico do paciente antes, como é que é o quadro clínico do paciente agora. E vamos observar a diferença. Então, essa é a questão da desobsessão. Mas, ao mesmo tempo, logo a seguir, ou quando possível, aí ela costuma ser presencial, antes da pandemia, ela era presencial. E aí o paciente vai deitar numa maca, seja criança, adolescente, adulto ou idoso, e o médium aplicador vai utilizar os fluidos, e é o que eu chamo uma fluidoterapia terapêutica. Por quê? Porque existem alterações moleculares, alterações teciduais, neuronais. Existe um cérebro que, para alguns, pode estar hiperexcitado, para outros, pode haver uma inflamação cerebral, pela bioquímica também voltada para a inflamação. Então, a fluidoterapia ela é benéfica porque ela vai modificar, procurando uma harmonização. O tratamento fluídico, estamos com Kardec, lembrando do livro dos médiuns, quando exatamente ele examina o magnetismo de cura. A fluidoterapia espírita, o passe terapêutico, magnetismo de cura, são nomes diferentes para algo que é praticamente a mesma coisa, com pequenas nuances que nós poderemos examinar um dia. Mas isso colocado a serviço do bem-estar, da recuperação, não é? Buscando do parcial ao mais completo, para que nós busquemos a cura, ou a mais importante melhora alcançável, porque às vezes existem questões kármicas, tudo isso é kármico, na verdade, mas que às vezes nós não podemos transpor agora certas barreiras, mas sempre buscamos por isto. Outra ideia é a lembrança de que na medicina da alma, medicina e espiritualidade, a mediunidade é o tesouro instrumental de uma nova medicina. Por isso somos espíritas, para termos o melhor conhecimento que existe no mundo sobre teoria e prática da mediunidade. E aqui, a mediunidade a serviço da medicina. Vou brincar, simples assim. Então, reparem, doenças mentais mais comuns são muitas, e sempre como que a depressão está como que à frente, numericamente, dos outros problemas, como distúrbios de ansiedade, esquizofrenia, bipolaridade, transtornos alimentares, distúrbios comportamentais da infância, autismos. Lembramos que daqui a pouco volta o setembro, e há sempre uma campanha pela ONU, há sempre uma campanha de saúde pública do mundo inteiro, porque é um problema universal, não é? No sentido do Setembro Amarelo, que tem a ver com o suicídio. E se, como era fácil de depreender antes, se eu pensar em prevenção de suicídio, eu tenho que diagnosticar e cuidar muito bem
dos pacientes com depressão, por causa da relação entre os dois problemas de saúde mental. Uma coisa levando a outra. Entenderam? Então, vale a pena isto. Então, uma expressão exatamente da Organização Mundial da Saúde. Nós, vizinhos, colegas, amigos, familiares, colegas do centro espírita, estejamos como que atentos, sejamos aqueles que possam ouvir o que as pessoas, às vezes numa praça pública, num banco, às vezes no banco do metrô, na cidade onde ele existir, ou do ônibus, às vezes tem pessoas que começam a contar sobre si. Sejamos empáticos, sejamos solidários, tenhamos ouvidos de ouvir, porque às vezes, escutando um relato, nós podemos salvar uma vida. Dizer, olha, meu amigo ou minha irmã, quem sabe você procura um clínico geral, que é sempre um bom início, e às vezes é tudo para uma excelente abordagem médica da depressão. Quem sabe você procura um serviço de saúde, procure, por exemplo, um posto de saúde da família e comunidade, para que alguém na área da medicina possa te ajudar. Então, é como está ali, depression, let's talk, vamos conversar sobre o seu problema, porque daí pode resultar algo muito proveitoso. Vocês olhem para esta figura. Essa é uma figura de 3 anos atrás, em que nós estamos em Washington, D.C., nos Estados Unidos, e aqui nós temos uma fotografia de crianças e jovens que cometeram suicídio. Num determinado período de 1 ano na cidade de Washington. Por que que os pais fizeram isto? Por que que os profissionais de saúde fizeram isto? Para que isso ganhasse o mundo, ganhasse os Estados Unidos, no sentido de um despertar para a importância do problema da depressão e, por sua vez, do suicídio também. Temos que estar alerta, ainda mais na pandemia e ainda mais em função de tablets, de telefones celulares, em função de sites e, muitas vezes, numa espécie de uma internet de péssima qualidade moral, até programas com pessoas induzindo as pessoas, jovens, né, a experiências dramáticas que podem até levar à perda de vidas. Tudo isto é atual. Lamentavelmente, num mundo de provas e expiações, que é, na verdade, um grande hospital. O planeta Terra é um hospital. Emmanuel, no livro Roteiro, ele ensina a um capítulo que se chama O Grande Educandário. Claro, é uma escola, mas é uma escola primária. E, enquanto isto, doentes de todo tipo, milhares de diagnósticos em doença clínica e em doença psiquiátrica, portanto, doença mental. Eu vou passar rápido, mas é um aspecto que eu gosto de lembrar. Se não me falha a memória, meus amigos de São Paulo e de onde mais que puderem estar conosco hoje, ou conosco amanhã, né, examinando este breve estudo. Eu, em 2009, recebi um telefonema de dirigente espírita da cidade de Palmas, que é a capital do Tocantins. E aí era uma semana espírita e eles me convidavam para que eu abrisse a semana espírita. Eu fiquei muito feliz, já viajava muito, mas para Palmas eu nunca tinha ido. 2009, portanto, há 12 anos atrás, né? E aí
eu pergunto, está bem, eu tenho disponibilidade nesta data, qual seria o tema que vocês gostariam, o de abertura? Nós gostaríamos que você falasse sobre depressão. Então, foi a primeira vez que um primeiro grupo de toda uma cidade, de uma capital, convidava, e eu tive que preparar, porque como médico eu já conhecia alguma coisa, mas preparando a apresentação, eu fui estudando, e o que eu mostro agora em 2 ou 3 slides? Eu ponho assim, um tema atual. Qual é a ideia? A ideia de que tudo o que está em letras vermelhas foram convites para falar do tema da depressão em cidades diferentes do Brasil. A última que eu listei foi em Birigui, São Paulo também, em 2020. Depois eu viajei menos por causa da pandemia, né? Então, em azul, cidades desse mundo por aí, não é? Então, a primeira ali em Pompano Beach, na Flórida, Portugal, Sydney, Austrália, Portugal de novo, Estados Unidos, em Newark, Nova Jersey. Então, eu passo agora, olha lá, mais outros, em Zurique, na Suíça, em vermelho, tudo por ordem cronológica. Lá embaixo, na Barra da Tijuca, no grupo Francisco de Assis. Mas eu vou mais adiante, de novo, entre vermelhos e azuis. Então, na Irlanda, em Dublin, em 2013, em Bruxelas, em Maryland, Baltimore. E, por último, se não me falha, vejam lá, 8ª Semana Espírita de Palmas, 2009, 19 de outubro. Mas em cima, tudo em azul, Montreal, no Canadá, Auckland, na Nova Zelândia. Por que eu mostro isto? Para que nós tenhamos uma ideia do tamanho do problema e do quanto falar sobre a depressão, falar sobre suicídio, falarmos sobre doenças mentais é algo importante para nós espíritas. Não apenas o problema pela visão médica, mas na fronteira medicina e espiritualidade, porque a desobsessão com a fluidoterapia é que faz a diferença na medicina. É claro que existe a prevenção, pela evangelização, pela educação dos sentimentos, pelo autoconhecimento, pela mudança de valores, pela busca pelas virtudes, claro, mas para quem já está doente e com certa gravidade, os recursos espíritas estão à nossa disposição. Muito bem. Vejam, eu incluí, vejam que coisa curiosa, 12 de dezembro de 2019, eu recebo um convite, não é? Porque tenho amigos que trabalham em Nova York, e uma delas, pelo menos, muito querida, que trabalha na ONU, Organização das Nações Unidas. E aí ela me convida para que eu falasse no dia, que é um dia consagrado ao Dia Internacional da Saúde, o 12 de dezembro. E ela combina comigo de que eu falasse na ONU sobre depressão e suicídio, uma visão médica e espiritualista. Eu não podia colocar visão espírita, porque tinha que ser, naquela altura, algo mais aberto para o espiritualismo como um todo. Mas eu confesso a vocês que falei de espiritismo o tempo todo. Pois bem, isso foi no início. Então, é também algo que eu coloco num slide de motivação, de importância da visão espírita, da importância do tema para todos. Muito bem, seguindo. Pensando bem, eu coloco assim, nunca tivemos uma geração
tão triste, tão depressiva. Lembrando que nesse limiar de um início de uma transição planetária, que vai nos ocupar talvez por 10, 20 mil anos, nós estamos verificando, na verdade, um crescimento da população de encarnados, e isto está ensejando que espíritos com muitas dificuldades, que antes não tinham conseguido trabalhar as suas questões profundas, estão reencarnando com programações reencarnatórias, buscando o aperfeiçoamento, buscando a libertação de dramas antigos, e isso também, em parte, é o que tem gerado um aumento muito grande do número de casos de vários problemas médicos, câncer, inclusive, como também de problemas mentais ou psiquiátricos. Então, ela é mais depressiva agora porque é algo de uma carência evolutiva. Nós precisamos melhorar a nossa condição, ajudar os outros a melhorarem de fato, numa medicina que atue nas causas. E como as causas são espirituais, quando nós cuidamos de espíritos que desejam o prejuízo agindo na mente dos doentes mentais, os doentes mentais melhoram. E é uma medicina, então, que além de cuidar do paciente encarnado, ela estende a sua luz, o seu amor, a sua ciência, a sua dedicação. E quando eu digo ciência, eu me refiro à ciência médica, à biologia, às neurociências e à ciência espírita. O que é a ciência espírita que não o fato mediúnico? Só que a serviço dos doentes. Por quê? De onde vem isto? Da nossa condição. Por isso eu coloco, depressão é doença do corpo ou da alma? Já sabemos a resposta. E, portanto, a contribuição do espiritismo e dos espíritas nesse grande cenário do drama das doenças mentais pelo mundo todo. Quanto sofrimento, quanto drama expiatório, quantos problemas adiados, levados para as vidas futuras, reencarnações seguintes, porque o atraso foi durante tanto tempo por causa da era do materialismo, que nós estamos vivendo a herança das nossas dificuldades evolutivas, das nossas ciências. Agora, a tendência é que estejamos vendo um ponto de inflexão numa curva que era descendente e que agora se tornará uma curva que demonstrará o progresso, a evolução das abordagens médicas a favor da sociedade, eu diria até da civilização. A relação da depressão com o suicídio, os recursos espíritas na terapêutica da depressão e a importância da prevenção. Porque se eu não trabalhar também com o Evangelho de Jesus, à luz do Espiritismo, a ideia de quem somos, de onde nós viemos, qual é a razão de ser da vida terrena humana, não é? Que hospital é esse? Que educandário é esse? Para que serve tudo isso? Quem eu sou de verdade e não quem eu penso que eu sou? Então, isso tudo é um grande desafio para nós todos. E, como resultado, nós vamos encontrar gradativamente uma melhora de todo esse cenário, mas levará muitos séculos. Eu queria lembrar para os amigos que existe a depressão fundamental. Quando alguém diz, olha, o fulano está muito deprimido, ele fica em casa, ele perdeu o emprego, ou está encostado pelo INPS,
fica no quarto, luzes apagadas, janela fechada, só sai para ir ao toalete ou para ir à cozinha para comer alguma coisa, não é? Então, essa é a depressão fundamental, que nós chamamos de unipolar. Por quê? Porque existe a bipolaridade, quando a depressão alterna com períodos de euforia, de mania. E a bipolaridade é uma doença mental, também espiritual, de muita preocupação, até porque ela é mais difícil de ser bem medicada, porque ou o remédio é útil para um polo, ou é útil para o outro. Então, eu trato uma coisa, piora a outra e vice-versa. Então, são doentes em que o desafio é maior. Compreenderam? Pois bem, aqui eu coloco para nós falarmos um pouquinho pessoas muito conhecidas que tiveram depressão e algumas delas cometeram suicídio. Eu teria muitas histórias para contar, mas já estou vendo, temos poucos minutos, vou brincar. Eu vou deixar as histórias para uma outra noite, né? Um deles, Robin Williams. E vocês lembram que ator de cinema e de teatro incomparável. E ele viveu o drama da depressão nos Estados Unidos por muitos anos. Tinha uma esposa linda que o ajudou de maneira como que incansável. Então, ela viveu boa parte da vida dela cuidando dele, mas numa altura ele cometeu suicídio há alguns anos atrás. Uma das histórias tem a ver com ele e as atividades mediúnicas. Santos Dumont, outra história muito triste que nós poderíamos contar numa outra ocasião, não é? Santos Dumont, aquele que, junto com os irmãos Wright, nos Estados Unidos, descobriu o avião, não é? O mais pesado do que o ar, voando, não é? O 14 bis em Paris, na França, e quando ele volta para o Brasil e se dá conta da Revolução Constitucionalista de 1932, partes de brasileiros guerreando contra outras, São Paulo, Rio Grande do Sul, ele não aguenta ver o avião usado para despejar bombas, matando grande número de pessoas reciprocamente. E quando acontece a Primeira Guerra Mundial também, ele nota aquilo tudo entre 1914 e 1918, portanto, primeiro a questão da Primeira Guerra Mundial, ele acaba mais adiante evoluindo para uma depressão muito grave e acaba se suicidando por enforcamento. E a história dele continua, é uma figura notável, como eu vou, en passant, comentar daqui a pouco. Abraham Lincoln também tinha depressão, mas ele acabou sendo assassinado, né? Winston Churchill tinha depressão, um dos mais brilhantes psicólogos, William James, nos Estados Unidos, também com depressão, Tennessee Williams, o escritor americano, Vincent van Gogh, presume-se que ele tenha cometido suicídio, e ali, naquela pintura dele próprio, na verdade, ele está retratando a sua postura cabisbaixa, a sua tristeza, e ele supostamente cometeu suicídio. E aqui a ideia de Robin Williams, não vou poder contar a história, a ideia de algo tão inusitado, um dia nós vamos conversar isso, um determinado copiloto de uma empresa aérea germânica, a questão de uma década atrás,
ele tinha depressão e ninguém sabia. Encontraram medicamentos antidepressivos. O que ele fez num voo? Ele espera que o piloto vá ao toalete, lá atrás no avião, e ele fecha a porta da cabine. Fecha por dentro. E aí o que ele faz? Dentro de todo um desalinho mental, ele coloca o avião para baixo. O piloto repara pelo deslocamento, pela inclinação, volta correndo, acreditando que o outro possa ter se sentido mal, tenta entrar e não consegue, porque a porta estava trancada. Ele nunca abriu a porta e ele leva o avião. Tivemos uma queda aí na internet. O doutor Sérgio deve ter tido ali algum problema com a internet. Então, nós vamos aqui aguardar um pouquinho para ver se ele, de repente, retorna aí, né? Se o problema se resolver rapidamente por lá. É uma pena que numa palestra maravilhosa, tão linda quanto essa, tão interessante, tão importante, as questões técnicas interfiram novamente. Ele vai provavelmente reiniciar o seu computador e talvez isso resolva. Talvez, vamos esperar que sim. Tenhamos só um minutinho aqui de paciência. São questões às quais nós estamos expostos enquanto trabalhamos nesse sistema pela internet, né? Home office. Isso não é bem um home office, mas chega perto. Estamos submetidos a isso por hora. Na verdade, é um mecanismo muito bom. É algo muito útil, muito importante. É um progresso, algo fantástico que a humanidade toda tem alcançado. É um dos progressos mais significativos. Né? Mas tem ainda seus problemas, né? Especialmente no Brasil. Aqui nós temos essa relativa deficiência em que, às vezes, um probleminha ou outro, a intempérie, acontece. Desde já nós agradecemos, então, a todos, pessoal que esteve aí participando. Hoje tivemos uma quantidade bem significativa de pessoas aí acompanhando. Tema muito interessante e muito bem desenvolvido pelo Dr. Sérgio. Essa que é a verdade. Ele fala muito bem, se expressa com clareza, com simplicidade. Tem a capacidade de trazer para nós que somos leigos informações de caráter médico, de caráter técnico, de forma que todos possamos entender, né? Nem todas as pessoas são capazes disso. Ele é brilhante nesse aspecto. Tanto é brilhante que a gente viu aí o currículo dele, né? O Dr. Sérgio já esteve em 34 países, sempre divulgando aí o espiritismo.
qualquer forma, tivemos um bom aproveitamento. Faltou uma conclusão. Ele havia pedido algo em torno de 9h10, 9h15, para fechar o raciocínio dele, se bem que ele avisou, né, que o tema comportaria um seminário de várias horas, né? Como não é o caso hoje, né, seria uma palestra, ele pediu para alongar um pouquinho, até 9h10, 9h15, tínhamos combinado mais ou menos nessa base. Ele não retornou ainda. Então, Adriana, realmente é isso aí. Acho que... E ele próprio já se colocou à disposição, né? A Sandra deverá contatá-lo aí. A ele aí. E aí, doutor? Se o senhor estiver me ouvindo, quiser se pronunciar aqui pelo chat, deixa eu ver se... Às vezes ele passou alguma coisa pelo WhatsApp aqui. Não, pelo WhatsApp ele não passou nada, não. Bom, então, dadas as dificuldades, eu acredito que ele não consegue mesmo, talvez tenha sido lá um problema técnico insuperável. Nós vamos, então, aqui encerrar a nossa transmissão de hoje. Agradecemos a Deus por essa oportunidade maravilhosa. Agradecemos aos bons espíritos que estiveram assistindo e rogamos ao Senhor que continue a nos iluminar sempre, a todos nós. Uma boa noite a todos, fiquem todos com Deus e até, com toda certeza, e se Deus quiser, uma próxima oportunidade.